Então, boa noite, irmãos, também os irmãos de casa, boa noite. Nós terminamos nossa oração e vamos orar agora para a gente ler a palavra do Senhor e também estudar um pouco, tá? Vamos lá, vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento que passamos aqui orando. Peço que o Senhor abençoe, ó Senhor Deus, a nossa igreja, nos ajudando a entender mais a Tua palavra. Que o Senhor também transforme as nossas vidas, que nós possamos fazer a Tua vontade. Clamo que o Senhor possa nos ensinar essa noite em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para Atos 16. Então hoje a gente vai ler do Atos 16, do 6 até o 15, tá? Então vamos lá para Atos 16, a partir do 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, foram correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Pronto. O que a gente vai ver agora? A chegada de Paulo a Filipos. E a gente vai ver a sua equipe, mais uma vez. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é o seguinte: Paulo não queria ir para Macedônia. Esse não era o objetivo de Paulo. Isso fica bem claro nos dois primeiros versos, porque a Bíblia diz assim no verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram, o quê? Impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Qual era o objetivo de Paulo? Ir para a Ásia. O pastor Ideobrando, ele tinha uma frase, quando a gente estudava isso aqui, quando a gente era mais jovem, que ele falava assim: Deus fecha a porta, mas não joga a chave fora. Quando a gente estudava esse tipo de texto, ele sempre falava isso daí. Porque eles foram para a Ásia, Paulo foi para a Ásia, na terceira viagem missionária. Então é assim, ó. Primeira viagem missionária, vai para aquela região, Antioquia da Síria, né? Antioquia da Síria, Icônio, Derbe e Listra, que é a região da Galácia. Segunda viagem missionária, para onde que ele vai? Ele vai para essa parte da Macedônia e Acaia, porque na segunda viagem missionária ele vai para Filipos, Tessalônica, vai para Coríntios. Aí na terceira viagem missionária ele vai para Éfeso, que daí é a parte da Ásia. Então, ele queria ir para a Ásia. Foi ou não? Por quê? Porque foi impedido pelo Espírito. Então, ele recebeu um não. Verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia,
Está vendo? O que fala na sua Bíblia? Mas o Espírito não lhe permitiu. E aí eu acho muito, muito interessante essa coisa de Paulo. Você percebe como Paulo, a intimidade de Paulo com Deus? Quando ele fala daquele que o esbofeteava, ele fala de quem? Ué, não lembram? Quando ele tinha um espinho na carne, eu vou no texto, então, desculpa. Ele tinha um espinho na carne, não tinha? Quem esbofeteava ele era Deus? Isso, não era Deus. Isso, certo? Não era Deus. Mas aqui, na intimidade que ele tem com Deus, foi o Espírito que não permitiu. Por que ele não falou que foi o inimigo? Está vendo? São esse tipo de coisa que a gente precisa entender. A gente precisa entender esse tipo de coisa. Porque a gente, de vez em quando, né, e eu tenho lutado muito contra isso, né, tenho lutado muito. No púlpito dessa igreja, você vê eu falar muito disso. Esse negócio do inimigo tem que sair da nossa boca. Tem que sair. Porque nem sempre é o inimigo. De vez em quando, é o Senhor Deus querendo conversar com a gente. Falar com a gente o não dele. E aqui está bem claro. No verso 6, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra à Ásia. No verso 7, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Pronto. Então Deus, ele falou não para Paulo. E veja, é um homem que está fazendo a vontade dele. E Deus diz não. Será que Deus pode dizer não para mim e para você também? Está vendo? Está joia? Será que Deus pode dizer não para essa igreja? Pode, né? A gente trabalhou tanto com... esqueci o nome do pastor lá do Chile. E aí, Nivaldo, pronto, não deu certo. Está vendo? Trabalhamos no Efrata, temos frutos do Efrata, mas hoje está fechado. Está joia? É assim. Até hoje, Jardim das Fontes, não é uma igreja. Faz aniversário de congregação, tem cabimento um negócio desse? E eu estou falando com amor, hein? Não porque não pode fazer aniversário de congregação, era porque era para fazer aniversário de igreja. Mas comemora que é congregação. Está vendo? São essas coisas. Então, de vez em quando, Deus diz não para a gente, tá bom? Como disse para Paulo. Mas aí, eu quero que você perceba uma coisa. Verso 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão. O texto diz assim, que ele teve de noite uma visão. Alguém traz no verso 9 alguma coisa diferente do que isso? Todo mundo é visão? Está aí? Então pronto. Então, mesmo que a gente pegue um texto que tente falar qualquer coisa diferente, irmão, é assim, foi um sonho? Eu não sei. Ele estava parado e ele teve uma visão? Não sei. De repente, quer ver? A visão é assim, E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: será que apareceu um homem assim na frente dele? Assim, um homem de carne e osso? Certo? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, a Bíblia fala uma visão. E a gente vai pensar que é uma visão. Porque se a Bíblia está falando aqui para nós que foi uma visão, a gente vai pensar desse jeito. Aí você fala assim: nem ele saiu do Espírito? Eu não sei, porque a Bíblia não fala. Ele estava deitado, ele estava sentado, ele estava em pé. Como é que foi isso? A gente não sabe. Certo? Agora vamos lá. Além dessa visão, Paulo teve outras visões? Você não vê, tá joia? Então isso aqui não é algo normativo. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Pronto. Aconteceu com ele. Só que isso é uma coisa especial para ele? Não. Isso daqui, irmãos, mudou a nossa história no Brasil. Por causa disso daqui, mudou a história no Ocidente.
Porque daqui a pouco eles vão chegar na primeira cidade da Europa. Então essas portas estão abertas hoje aqui, ó. Por causa dessa visão aqui. Que foram as igrejas paulinas que foram para a Europa. Quem que foi para Roma? Quem é que queria ir para a Espanha? Então, se essas portas estão abertas, é porque Deus falou, você não vai para a Ásia agora. Quando Deus faz uma coisa como essa, muda a história do povo de Deus. Deus não tem uma palavra para mim. Agora, se Ele tivesse uma palavra para mim, é porque eu ia ser usado para mudar a história do povo dele. Então, Ele tem a visão. Pronto, então, nós estamos aqui. Mas agora eu preciso dar uma paradinha, porque os irmãos precisam perceber uma coisa. Verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia. Quem é que estava passando? Ó, de novo, o texto está dizendo assim. E passando pela Frígia e pela província da Galácia. Quem é que estava passando? Foram impedidos. Quem é que foram? Hã? Paulo, Silas, Paulo, tem quantos Paulo nessa viagem? Silas, não, João Marcos está com Barnabé em Chipre. Não, foram não. Ó, quem está escrevendo está falando que foram. Timóteo. Para ninguém ter dúvida, capítulo 15, virando a página. Verso 36, e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que se tomasse consigo a João chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha tinha se apartado e não os acompanhou naquela viagem. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo, Marcos navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Capítulo 16, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho, os irmãos que estavam em Listra e Icônio, e Paulo quis que este fosse com ele. Joia? Então vamos lá. E passando pela Frígia, verso 6, e pela província da Galácia, foram impedidos. Quem são esses foram? Paulo, Silas e Timóteo. E quando chegaram a Bitínia, quem são esses que chegaram? Paulo, Silas e Timóteo. Intentavam ir para a Bitínia. Quem é que intentava? Paulo, Silas e Timóteo. Mas o Espírito o impediu. E tendo passado pela Mídia, desceram a Troade. Opa! Quem foi que desceu? Paulo, Silas e Timóteo. Onde eles desceram? Em Troade. Guarde isso. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, o que está escrito na sua Bíblia? Procuramos. Quem é que procuramos? Paulo, Silas, Timóteo, e não responda, o escritor do texto. Está vendo? Quem escreveu o texto se junta a Paulo, Silas e Timóteo em Troade. E logo depois dessa visão, procuramos partir da Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava. Quem que ele chamava? Paulo,
Silas, Timóteo e o escritor do texto. Agora pode falar, quem escreveu o texto? Lucas. Lucas aparece aqui, para nunca mais sair. Tá joia? Beleza? Então é aqui, é aqui, Atos 16, falando deles, daqui a pouco, nós e nós. Então, verso 10, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, lembrou? Eles desceram em Troade e encontraram o escritor do texto, que já era um crente, que já era um dos líderes, que já estava esperando o apóstolo e seus assistentes para se juntar e fazer a obra. É que a Bíblia não conta tudo para nós. A Bíblia só conta o que é necessário. A Bíblia não é exaustiva. Quem é esse homem? Depois a gente vai ver. Tudo bem, irmãos? Joia? Então, verso 11, e navegando de Troades, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali partimos para Filipos. Pronto, ótimo. Paulo está chegando na Europa, porque Deus não permitiu que ele fosse para a Ásia. E aí a gente vai ter todas essas igrejas, que no final da vida de Paulo, no final da vida não, desculpa, né? Mas em algum momento da vida de Paulo, não que ele tinha ido a Roma, hein? Paulo, não foi Paulo que organizou a igreja em Roma, hein? Ele queria ir lá, e indo lá, queria partir para a Espanha. É que eu não tenho conhecimento, né? Mas eu tenho que estudar mais. Mas eu ouço falar que tem gente que crê que ele chegou lá, em algum momento da história dele. Certo? Então, vamos lá. Verso 12, e dali partimos para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio. Opa! Essa informação é importante. Por quê? Para onde Paulo ia quando ele chegava numa cidade? Para a sinagoga. Em Filipos ele foi para onde? Para onde? Para a beira do rio. Parece que não temos sinagoga aqui, hein? Na verdade, vamos entender um pouco mais. Verso 13, e no dia de sábado saímos fora das portas, à beira do rio, onde se costumava fazer oração. Opa! Aí você pode pensar assim, tem um grupo de crentes aqui. Não. Tem um grupo de tementes a Deus. Vamos lembrar? Numa sinagoga, nós temos judeus, prosélitos e tementes a Deus. Certo? Então, judeu é aquele que é nascido judeu. Prosélito é aquele que se torna judeu. E um temente a Deus? Um temente a Deus é alguém que simpatiza com aquilo que é pregado no judaísmo, mas não tem condições de ser um judeu. Ele é um temente a Deus. E aí eu insisto, eu vou insistir. Cornélio não era convertido. Ele era um temente a Deus. Olhe para essas pessoas aqui agora. Eu insisto com isso. E falei para vocês que eu ainda ia ver uma pessoa falando que Judas foi para o céu.
Eu encontrei o cara defendendo que Judas é crente. Está vendo? Não, tem que ficar atento. Aqui, ó, verso 13 de novo. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Paulo ia para a sinagoga, mas dessa vez ele foi para a beira do rio. E é interessante aqui que a gente não vê homens. Isso não é comum. Isso é pelo menos por enquanto para mim é um mistério isso aqui. Não tinha homens aqui. Tinha as mulheres. Aí você fala assim, foram lavar roupa. Não, não foram lavar roupa. Elas foram fazer o quê? O que está escrito aí? Orar, isso. Orar. Foram fazer oração. Aí pode pensar, não, Neil, tinha uma sinagoga na cidade, e eles se reuniam para orar ali na hora da oração. Tá, tudo bem. Mas parece que não tem sinagoga. Mas temos pessoas que saem para orar na beira do rio. Então temos o quê? Tementes a Deus. Porque Paulo vai lá e fala para elas. Fala do quê? Vamos lá. Verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. O que Lídia era? Uma temente a Deus. Ela servia a Deus, está vendo? Era crente? Olha para o texto, vamos olhar para o texto? E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Cuidado. Quando a gente lê o texto, a gente tem que saber o que está acontecendo ao redor. Paulo está agora na sua segunda viagem missionária. O objetivo dele é estabelecer igrejas. Ele não está indo lá para ele olhar para os irmãos e animar os irmãos. Não. Isso ele fez quando ele foi para a Galácia e depois voltou. Agora ele está em outro lugar. Vai ter uma nova igreja aqui. Então ele prega o evangelho da salvação. Então, que nem aqui, ó, por exemplo. Aqui, eu vou pregar o evangelho da salvação? Todo mundo é crente? Claro que ele serve também. Porque ele nos anima, o evangelho da salvação nos anima. Mas a gente está estudando expositivamente o texto, né, pastor Viana? Então, eu venho aqui, prego. O irmão vem aqui, prega. Sábado, ó. Quarta-feira, domingo de manhã. Aí domingo à noite ainda estou pregando expositivamente também. É que o senhor está pregando tematicamente, naqueles textos de João lá. Agora eu esqueci. Eu sou, alguma coisa assim. Não é isso? Pronto, eu sou. Ele está pregando 7 eu sous. Vai pregar, os 7 eu sous. Ele decidiu pregar um tema dentro do livro de João. Pronto. A gente vai tocar na salvação? Vai. Mas Paulo e aqueles que são evangelistas falam sempre de salvação. O que Deus faz? Abre o coração dela para que ela fique atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, se converteu. Ela e a sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então tá bom, agora vamos pegar uma outra parte. Onde está o marido dessa mulher? Ela é chamada de vendedora de púrpura. Ela é batizada com sua casa. Ela constrange os missionários a ficar em sua casa. Ela que dá condições a esses homens de ficarem lá. Tudo quem faz isso, na chegada de Paulo, assim, de acordo com o texto, tá, irmãos?
Porque ó, é assim, o verso 12, estivemos alguns dias nessa cidade, está vendo? Está vendo que é alguns dias nessa cidade? Agora, quantos são esses alguns dias, a gente não sabe também, tá? Porque vai acontecer mais coisa aqui, tá bom? Porque é o capítulo 16, a gente vai ver mais coisas acontecendo em Filipos. Então, ó, eu pergunto a vocês, a Bíblia destaca ou não destaca mulheres de destaque? Então vamos lá, onde estava o marido dela? Porque sim, no Império Romano, quem é que manda na família? É o marido. Se o marido sai para a guerra, a mulher está grávida, e ele deixa uma ordem lá assim, ó, se for menina, jogue no lixo, a mulher joga no lixo. E aí, pastor Viana, se não são os cristãos para pegar essas meninas, elas morrem. Então no Império Romano era assim, irmãos, tinha mais homem que mulher. E na comunidade cristã, mais mulheres do que homens, porque eles pegavam as meninas e cuidavam, quando eram jogadas no lixo. Era o homem que mandava. Então é o seguinte, só tem duas coisas aqui. Ou essa mulher era divorciada, ou viúva. Porque o destaque é todo dela. Vamos lembrar? É ela que vem de púrpura. É ela que é batizada junto com sua casa. É ela que constrange os missionários a ficar ali. E é ela que tem condições de sustentar esses homens enquanto eles estão ali alguns dias. Porque a Bíblia está falando assim, ó. Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali. Ela pode sustentar esse povo ou não, pastor Viana? Pode. Está vendo? Tudo bem? Aí eu pergunto, Deus dá o destaque ou não dá? Paulo é machista? Está percebendo? Essa mulher é líder. E se, imagina, ó, por favor, presta atenção no que eu estou falando, tá? Eu não estou falando que a mulher pode ser pastor. Eu estou falando isso? Não, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É que assim, a liderança da família e da igreja foram dadas aos homens. Só para ficar claro isso aqui, mas é o seguinte, pastor Viana, nessa igreja aqui tem mulheres que lideram ou não? Tem, não tem? Tem. De vez em quando uma mulher chega para a gente e fala alguma coisa, e eu falo, é verdade, você tem razão. Ela está liderando ou não está? Ela tem voz ou não tem? Né? Quer fazer aquilo que Deus falou que era para o homem. E é o seguinte, pastor Viana, você pode ver, as mulheres põem para quebrar mesmo. É chá, esses dias foram para um congresso aí, e a gente homem. É só olhar. Ainda bem que o ano passado teve um churrasquinho aí que a gente fez. Fizemos um churrasquinho lá, no sítio, passamos o dia dos homens. E esses dias, Deus seja louvado, organizaram uma ida aqui na Igreja Batista das Embuias. Mas eu acho que Deus falou essas coisas, pastor Vera, que é para a gente fazer, senão a gente ia deixar para as mulheres, sabia? Que a gente é preguiçoso. Eu estou achando, mas tudo bem. Então, terminando, só tem um minutinho. Entenderam aqui? Vamos lá. Esta mulher era convertida? Não, era uma temente a Deus. Foi Deus que abriu o coração dela. E a partir daí, ela lidera no sentido de ter uma casa que conseguia ser o quartel-general para os irmãos em Filipos. Tá? O nome dela é Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Não esqueçam, lá no Apocalipse, vai falar dessa cidade, que é uma das cartas do Apocalipse. Tá? Então, que Deus abençoe. Na semana que vem, a gente continua, porque temos algumas coisas para falar de Filipos ainda. Para depois irmos para Tessalônica e Bereia. Não é interessante? Não tem carta aos bereanos. Mas os bereanos são destaque. Quando chegar... pastor Viana, irmão Paulo, pastor Viana. Como era o nome da classe dos homens, quando eu era criança? Bereanos.
Era muito legal aquilo lá. Eu achava legal aquilo lá, pastor Viana. O nome da classe das mulheres era Esther. Eles lembram disso? E a classe dos homens aqui na igreja chamava Bereanos. Poxa, muito bacana. Aí você vai ver o porquê, você que é mais velho de igreja, vai ver, eu sei que você sabe, mas você vai relembrar quando chegar no capítulo 17. Eu estou indo muito para frente já, eu fico empolgado, nem sei se sou eu que vou pregar, talvez seja o pastor Viana, não estou sabendo, entendeu? Mas muito legal, vamos lá, vamos orar? Tem um microfone aí, irmão Alexandre, pega o microfone aí, ó, e ora, por favor, ele está ali atrás. Oremos. Deus Santo, somos gratos por mais uma vez poder estar aqui na sua casa. Obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem, Pai. Nós possamos cada dia mais querer aprender da tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Neil, pela vida do pastor Viana, que tem nos ensinado, Senhor Deus, tem estado dispostos a ensinar a tua igreja, Senhor Deus. Obrigado por esses irmãos que se vieram hoje, Pai, para poder também aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Te peço que o Senhor possa nos guardar, Senhor Deus. Vamos voltar para nossas casas, que o Senhor possa nos guardar. Também ser com os pedidos que foram feitos essas noites, ó Pai, que o Senhor possa atender cada um deles, ó Pai, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Irmão de casa, um abraço.